dia a todos. Eu queria agradecer o convite da organização. É um prazer enorme dividir essa discussão com vocês. À semelhança da doutora Elisa, eu fiz uma seleção procurando aí trazer alguns artigos que são atuais. Então, essa seleção trouxe artigos do ano passado e deste ano. Eu procurei selecionar artigos que nos dessem, além da questão do antimicrobiano em si, mas trouxesse um pouco a discussão relacionada a estratégias de tratamento. Isso foi uma coisa que eu procurei trazer. E também artigos que procurassem responder questões já existentes, já colocadas na nossa prática clínica, que vêm sendo discutidas, mas que ainda parece que carece de uma forcinha a mais para serem implementadas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que são 5 artigos num tempo relativamente curto, então a gente não consegue dar todas as nuances aqui, valorizar todos os pontos positivos e negativos dos artigos. Então, eu sugiro fortemente que vocês leiam na íntegra todas essas publicações. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Bem, essa primeira publicação foi muito discutida dentro dos serviços de controle de infecção, uma publicação de impacto, que traz de volta a discussão sobre a infusão prolongada, até cita um pouco infusão contínua versus infusão intermitente de antimicrobiano. Uma publicação do JAMA, portanto, de altíssima relevância. É uma grande coorte retrospectiva envolvendo mais de 4.800 pacientes. Ela aconteceu em 2019, 24 hospitais americanos, John Hopkins foi o centro coordenador. E a infecção que foi analisada foram as infecções da corrente sanguínea por bacilo gram-negativo. 2 estratégias, usando infusão intermitente ou infusão estendida. Infusão estendida de 3 horas, de pelo menos 3 horas, ou infusão intermitente de até 1 hora. Desfecho primário era avaliar a mortalidade em 90 dias, a partir da coleta da primeira amostra de hemocultura positiva. Desfechos secundários, recorrência da mesma infecção, novo isolamento de micro-organismo, agora resistente ao antibiótico utilizado, quer dizer, isso caracterizava um desfecho secundário. Eventos adversos relacionados à infusão do antibiótico. E essa avaliação foi feita se utilizando de uma estratificação, a estratificação de Pitt, que avalia a gravidade dos pacientes com bacteremia. Bem, alguns resultados aqui. Pacientes com idade média de 67 anos, foi feito um pareamento 1:3. Os micro-organismos mais isolados, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. Interessante aqui, que parece que foge um pouco da nossa realidade, quer dizer, eu não consigo ter essa performance de forma alguma, a rapidez do início da terapia antibiótica a partir da solicitação de hemocultura. E houve uma tendência, isso é interessante, isso foi aleatório, discutido no paper, de que os pacientes que acabaram sendo submetidos à infusão prolongada acabaram se caracterizando como pacientes um pouco mais graves e com mais fatores de imunossupressão. Resultados. Uma mortalidade menor no grupo de infusão prolongada. A redução parece que ainda é mais interessante naqueles pacientes mais graves, com Pitt score maior que 4. Essa mortalidade também foi mais sentida em isolados que tinham uma concentração inibitória mínima mais elevada, o que sugere que essa estratégia é interessante e ainda mais interessante em pacientes de maior risco. Isso é um dado bastante importante. Não houve diferença com relação à recorrência de infecção, sem diferença no desfecho relacionado à seleção de resistência antimicrobiana, mas houve, de forma significativa, mais evento adverso relacionado à infusão naquele grupo que fez infusão estendida. Isso é um ponto bastante discutido. Então, isso traz aqui a necessidade de que, se essa estratégia for assumida, que esses catéteres sejam muito bem cuidados. Não houve o benefício tão evidente em pacientes menos graves e, como eu havia dito para vocês, houve ali uma percepção de maior risco de evento adverso relacionado a catéteres e ao uso de antibiótico em si naqueles pacientes que tiveram infusão
prolongada. Muito bem, quer dizer, discutimos um paper relacionado à estratégia, né? Aqui talvez uma decisão mais pontual, mas uma publicação bem importante também na PLOS, que avaliou, né, de forma comparativa vancomicina e daptomicina. Essa é uma discussão, como eu disse, que se arrasta, né, há décadas até, quer dizer, vancomicina continua sendo a droga de escolha para as nossas infecções, existem alternativas com superioridade, além de não inferioridade, enfim, o que há de novo nisso, né? Eu achei bastante interessante o que essa publicação trouxe. É uma revisão sistemática, uma grande revisão sistemática, que avaliou, então, bacteremia por isolados de MRSA, né? A intervenção aqui do método PICO foi daptomicina, ou mudança para daptomicina melhora desfechos clínicos relacionados à bacteremia por MRSA. 20 estudos selecionados a partir desse esqueleto de seleção. Desfecho primário, redução de mortalidade geral. Desfechos secundários, falha terapêutica e bacteremia persistente. Resultados. Mais de 9.500 pacientes foram avaliados nessa revisão sistemática, né? 16,03% foram tratados com dapto, mais de 80%, né, naquele pareamento, foram tratados com vancomicina. A daptomicina foi usada numa dose que variou de 6 a 10 miligramas por quilo, e a vancomicina foi usada com avaliações de vancocinemia que variaram entre 12% e 20%. Isso é um problema, foi um ponto, né? Alguns artigos fizeram isso, algumas publicações mostraram isso de forma muito desorganizada, sem a devida correção, então é um ponto aqui que precisa ser lembrado, né? A idade envolveu pacientes muito jovens, de 21 anos, até pacientes muito idosos, né? E essa avaliação, apesar de ter isolados com MIC acima de 1, de 1,5, teve na sua amostra a grande maioria desses micro-organismos, desses Staphylococcus aureus, com MICs até de 1 micrograma por litro. Resultados. Desfecho primário. Na análise geral, houve uma redução de mortalidade, porém sem significância estatística, né? Isso teve um impacto de pacientes menos graves, a gente vai discutir isso agora adiante, né? Por outro lado, naqueles dois desfechos secundários, né, com relação à falha clínica, houve uma redução significativa aqui dos episódios de falha terapêutica em favor da daptomicina, e a meta-análise, ela aceitou avaliar a daptomicina como terapia de escolha inicial ou com a terapia mudada, quando ela era migrada de vancomicina para daptomicina, em 2 momentos, até o 3º dia e até o 5º dia. Então, tanto a daptomicina como droga inicial, ou a daptomicina como a mudança, o resultado da mudança, né, houve aí um benefício aparentemente melhor com relação à falha terapêutica, tanto para aqueles pacientes que iniciaram com dapto, quanto para aqueles pacientes que iniciaram com vanco e depois migraram para daptomicina. E também, né, notadamente, em isolados com maior concentração inibitória mínima, né, o que reforça a nossa ideia original do papel da daptomicina nessas infecções. E persistência de bacteremia. Também houve uma aparente melhor performance da daptomicina com relação à vancomicina. Houve uma redução de risco em torno de 32%, mais uma vez naqueles cenários mais adversos do ponto de vista microbiológico, onde a gente encontrava os MICs mais elevados. Muito bem, então assim, há aqui a sugestão, a gente tem que tomar cuidado com essa terminologia, mas de superioridade da daptomicina em relação a vanco, especialmente naqueles isolados, né, de infecção na corrente sanguínea com uma concentração inibitória mínima mais elevada. E isso, na prática, né, a publicação mostra isso, acabou representando cenários de maior risco, de maior gravidade, de maior morbimortalidade envolvida, né? E quando esse benefício é mantido, mesmo quando eu consigo fazer a mudança até o 5º dia de tratamento. Então, isso, na prática,
pode representar uma vantagem naquelas situações onde a estratégia é continuar usando a vanco como terapia empírica presuntiva inicial. No entanto, na percepção de um desfecho ruim pela frente, ainda parece que há tempo hábil de mudar para a daptomicina e, de alguma maneira, favorecer uma melhor resposta terapêutica, né? E eu acho que é uma publicação de peso, né, e, de repente, pode favorecer até o reposicionamento da daptomicina nas nossas estratégias de tratamento, até porque, né, o que precisa ser lembrado, hoje nós temos cópia de daptomicina, né, com um custo bastante melhor do que a gente costumava ver com o medicamento de marca. Então, é algo para ser pensado, para ser analisado aí nos serviços de cada um de vocês. Essa é uma publicação muito interessante, é uma revisão aberta, né? E eu gostei muito já do título, né? Porque ele nos provoca a fazer uma reflexão além dos guidelines, né? Isso é uma atitude muito bem-vinda por parte de nós, né? Que a gente consiga sempre lançar um olhar de criticidade em cima desses guidelines, que em boa parte das vezes vêm do hemisfério norte, a partir de realidades muito distintas da nossa, né? Mas não é nem nesse ponto que o artigo chama atenção. Então, há aqui uma discussão com relação à eficácia terapêutica das equinocandinas em infecções intraabdominais, né? Isso é um assunto que vem cada vez mais sendo discutido, né? Recentemente, até dá para dizer isso, a infecção intraabdominal por cândida foi entendida como uma entidade própria, né? Não só uma fonte de candidemia. E quando isso amadureceu, né, a gente começou a ter estudo avaliando a performance dos antifúngicos nesse cenário, né? E até com alguma surpresa, né, a gente tem encontrado algumas publicações que colocam um ponto de interrogação nas equinocandinas como uma terapia segura para as infecções intraabdominais profundas por cândida, né? E é disso que o artigo trata. Então, fazendo aqui uma revisão rápida com vocês, as candidíases intraabdominais são condições graves, né? Quer dizer, recentemente elas foram bem delimitadas, a mortalidade geral é absurda, 60%, consegue ser pior do que a mortalidade por candidemia, né? Que hoje gira em torno de 45%, 50%, em país desenvolvido, aqui no Brasil, 85%, 80%, 90%, né? Na população geral, a gente consegue encontrar cândida no trato gastrointestinal entre intestino delgado e cólon em torno de 50% dos pacientes, né? E as infecções do trato gastrointestinal, ela tem essas características, né, fisiopatológicas que são muito adversas. São infecções normalmente que envolvem um alto inóculo microbiano. A microbiota é muito heterogênea, então eu tenho ali predomínios de clones com concentrações inibitórias diferentes a diferentes antifúngicos no mesmo pool microbiano, né? Existem limitações aí com relação à nossa capacidade de controle de foco, né? Você não pode o tempo todo abrir a barriga dos pacientes, colocar um dreno nos pacientes. Então, são infecções complexas já por natureza. E por essas características, hoje, né, o microbioma do trato gastrointestinal, especialmente em micologia, né, os micologistas têm reforçado muito isso, é um verdadeiro reservatório, né, incubação de seleção de isolados resistentes a equinocandinas, a azólicos e assim por diante. Então, de fato, o tema é bastante atual, é bastante relevante, né? Bem, o que as equinocandinas conseguem nos oferecer com relação a tratamento de infecções graves por cândida, né? Já existe um conceito muito bem estabelecido, que são drogas fungicidas para as infecções da corrente sanguínea, seguras, né? É uma atividade fungicida rápida. No entanto, parece que quando você vai avaliar mais a fundo os aspectos PKPD das equinocandinas, a gente encontra algumas limitações. Então, as equinocandinas são hidrofílicas, né? São drogas com uma ligação proteica muito elevada, então a fração livre que consegue se concentrar em tecido é bem menor, né? Em resumo, a gente acaba tendo aí, então, menores concentrações detectáveis no líquido peritoneal, que é o material, que é a amostra elegida pelos estudos em avaliar a concentração de antifúngico, né? E já tem vários estudos experimentais mostrando que, experimentalmente, a gente não atinge valores suficientes para tratar
essas infecções, né? E que há, sim, uma tendência à seleção rápida de isolados quando você se depara com essas concentrações subótimas. Então, é a tempestade perfeita, né? Eu tenho um cenário crítico, um cenário adverso para tratamento de infecção, tanto para antibiótico quanto para antifúngicos, e tenho ali uma droga, uma classe que é hoje usada como droga de escolha com algumas limitações de farmacocinética e farmacodinâmica. Então, só para a gente ter uma ideia, eu coloquei aqui os recortes, vocês não precisam tentar ler, né, que está pequeno, mas entre a concentração sérica atingida e a concentração no líquido peritoneal, há uma perda de cerca de 33%. Né? Isso é bastante relevante e aparentemente pode impactar mesmo, né, nos desfechos dos nossos pacientes. Então, o artigo até oferece aqui um algoritmo decisório, né, procurando nos alertar, e eu coloquei em destaque aqui para vocês, né, naquelas situações de maior risco. São os pacientes graves, com sepse, choque séptico, ainda aqueles que tiveram candidemia, ainda aqueles que tiveram endoftalmite, e a publicação nos remete a evitar as equinocandinas nesse cenário, né, que nós partíssemos já diretamente para a anfotericina lipossomal, né. Quando não há candidemia e não há fundo de olho, é facultado você começar ambisome ou anfotericina lipossomal, ou uma equinocandina. E a equinocandina, de forma resumida, ficaria aqui validada, vamos dizer assim, para continuar como terapia de escolha, naquelas situações de menor gravidade, sem sepse, né? Especialmente quando houve o uso prévio de fluconazol. O que se coloca como alternativa para sobrepor isso? Algumas estratégias. Aumentar a dose das equinocandinas, né? Isso já tem feito aqui por alguns colegas micologistas, a gente tem ouvido já deles que essas orientações têm sido feitas, né? Aguardar a rasofungina, que é uma equinocandina que parece que apresenta algumas características diferentes com relação à concentração em sítios profundos, né? Parece que é sim possível atingir concentrações mais elevadas com a rasofungina, né? Terapia combinada, quer dizer, continuar com equinocandina, associar um fluconazol, especialmente quando a terapia é dirigida, associar a equinocandina com anfotericina lipossomal. Enfim, está aí mais um assunto, mais um desafio para a gente colocar em prática aquilo que nós sabemos com relação ao uso racional de antimicrobianos. Essa é uma outra publicação que eu achei bastante interessante, essa é do ano passado, uma publicação de peso também, do British Medical Journal, né? Um artigo que avalia, é uma revisão sistemática com meta-análise, a performance de forma comparativa entre ceftazidima avibactam e os esquemas baseados em polimixina, né? Então, bastante interessante, uma publicação que nos ajuda muito a pensar as nossas tomadas de decisão na beira do leito, né? Essa é uma realidade que acredito que a grande maioria de vocês enfrenta hoje. Então, nós estamos falando de uma revisão sistemática com meta-análise que conseguiu selecionar 11 estudos, né? Tínhamos estudos prospectivos e retrospectivos, mais de 460 pacientes no grupo que usaram ceftazidima avibactam, mais de 640 pacientes no grupo que usaram as polimixinas. Houve seleção de pacientes na Europa, Estados Unidos, Ásia ou Oriente Médio, né? E aqui o micro-organismo a ser avaliado foram as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, envolvendo infecção da corrente sanguínea, pneumonia, infecção do trato urinário, infecção intraabdominal. Os desfechos foram mortalidade em 30 dias, resposta clínica, erradicação microbiológica e eventos adversos. Está aqui o método de seleção, uma revisão sistemática que se utilizou de todas as ferramentas de qualidade, pico, enfim, todos aqueles controles que se faz, né? Pulando aqui para os resultados, a gente encontrou redução de mortalidade em 30 dias com o uso de ceftazidima avibactam, com significância estatística. Nós confirmamos, né, a nossa percepção de maior risco de nefrotoxicidade com relação aos esquemas baseados em polimixina. Portanto, parece que essa publicação, ela soma, né, o conceito de que é mais seguro mesmo você fazer
terapia com beta-lactâmico, mesmo que em monoterapia, né? Já tem várias publicações que acenam para isso, que quando você opta por um beta-lactâmico ou inibidor de beta-lactamase, seja o avibactam, seja o helibactam, você pode fazer monoterapia com segurança e com uma tendência a uma performance melhor do que qualquer esquema que envolva polimixina em monoterapia ou polimixina em associação com aminoglicosídeo, enfim, né? É claro que isso tem um impacto muito grande na saúde das instituições, o quanto isso vai ter de impacto financeiro, mas quando você começa a encontrar publicações que te asseguram redução de mortalidade a partir de um esquema ou outro, né, é preciso sim que a gente se esforce e procure de alguma maneira, pelo menos para aqueles pacientes de maior morbimortalidade, selecionar uma terapêutica melhor. Né? E eu gosto muito dessa publicação porque ela, de fato, fez com que a gente mudasse a forma de pensar com relação às polimixinas. Nós tivemos momentos com a polimixina, né? Um momento de desespero, de não usar, de evitar muito usar. Depois parece que houve uma calmaria, a gente viu que não era tão tóxico assim, começou a usar e trouxe uma sensação de segurança, né? Mas desde 2022 para cá, a gente tem encontrado publicações desse tipo que mostram de maneira bastante contundente que é muito melhor você usar um inibidor de beta-lactamase. Minha última publicação, eu já tinha discutido esse artigo no curso pré-congresso também, e tentando aqui falar um pouquinho de estratégia terapêutica também, né? Será que a procalcitonina pode ser usada, né, se ela realmente nos ajuda aí com relação ao nosso manejo do tempo de tratamento antibiótico, né? Esse é um outro conceito que se discute há muito tempo, né, uma verdade assumida e dita por infectologistas, dita por intensivistas, mas que eu não sei qual é a percepção de vocês, na prática clínica continua sendo muito difícil você convencer o intensivista a deixar de fazer 14 dias de meropenem para PAV, deixar de fazer 10 dias para uma ITU complicada, enfim, é aquele velho problema da incorporação da evidência científica, né? A gente passa 4, 5, 10 anos tendo boas evidências científicas e isso tem um delay muito grande para ser incorporado na prática clínica. E a ideia aqui era trazer algumas publicações que nos ajudassem a acelerar um pouco isso, né? E essa publicação parece que valida, né? Com algum cuidado a gente vai discutir o uso da procalcitonina, esse biomarcador, como uma ferramenta que orienta a interrupção do tratamento, né? Os estudos que foram selecionados aqui nessa revisão sistemática até incluem alguns estudos onde a procalcitonina foi usada para tomada de decisão com relação a começar antibiótico, o que, no meu ponto de vista, é problemático. Acho que não há evidência para isso, né? Mesmo infecções respiratórias, que é o sítio mais estudado, né? Então, na introdução, o artigo faz um preâmbulo de todos esses problemas aí relacionados ao uso racional de antimicrobiano, aos eventos adversos relacionados às terapias mais prolongadas e assim por diante, né? Foi uma revisão sistemática extensa também, eles conseguiram ao final selecionar 26 publicações que eram passíveis de passarem por análise quantitativa, então a revisão também se utilizou das ferramentas de controle de qualidade, Prisma, Pico, né? E foi comparado então aqui as duas estratégias, né? Em terapias que usaram a procalcitonina como um regulador para tutelar o tempo de tratamento e terapias sem controle a partir de nenhum biomarcador standard of care. Os desfechos aqui, tempo de tratamento antibiótico, mortalidade, recorrência de infecção e infecção secundária, né? O artigo até oferece esse cartazinho aqui que ajuda muito a gente, né? Então, com relação aos resultados, houve uma redução da duração da antibiótico terapia em qualquer dos cenários, né? Houve uma redução da mortalidade hospitalar, então tivemos subgrupos de pacientes com sepse baseado no sepsis 1, sepsis 2, sepsis 3, e, no entanto, o tempo mais curto foi visto em qualquer uma das estratégias, no entanto, com relação à mortalidade, só na mortalidade hospitalar.
Por outro lado, chama atenção que naquele grupo que usou a procalcitonina na busca de encurtar o tratamento, houve uma taxa maior, significativa, de recorrência da mesma infecção. Né? Há toda uma discussão na publicação, os autores acreditam que houve por parte dos assistencialistas que adotaram isso, quer dizer, pode existir por parte das equipes que adotam isso, vamos dizer assim, uma sensibilidade maior à recorrência, dá mais medo, né? Então pode ter havido aqui um superdiagnóstico de recorrência em cenários onde isso não aconteceu. É discutido a questão de pneumonias que foram assumidas como pneumonias, que no entanto eram pacientes com insuficiência cardíaca, mas esse é um ponto importante que deve nos alertar para alguns aspectos. Não houve diferença com relação a risco de infecção secundária entre os esquemas que usaram procalcitonina e os esquemas que não usaram procalcitonina. Né? Na discussão, o artigo ele reforça, né, a importância das bases do stewardship, e uma das bases do stewardship é exatamente controlar o tempo de tratamento. Né? Eu consegui citar alguns pontos para vocês, houve aqui alguma variabilidade entre os diversos grupos que entraram nessa revisão. Nós tivemos pacientes cirúrgicos, pacientes clínicos, né? E o aumento da recorrência de infecção no grupo que usou a procalcitonina para tutelar o tempo de tratamento, ele deve nos alertar, sim, para que a gente não se exceda, né? Então, qual seria a forma, talvez, racional, inteligente de usar isso aqui? Estabelecer, quer dizer, continuar usando os intervalos mínimos que se propõem já dentro do stewardship, né? E utilizar a procalcitonina como uma ferramenta complementar, né? Para dar segurança para o intensivista, para dar segurança para o assistencialista, para que ele faça aquilo que nós há tempos estamos preconizando, que é encurtar esses tratamentos. Né? Então eu acho que, mesmo que essa ferramenta esteja aí cada vez mais acessível, né? Cada vez mais disponibilizada para nós, com custo menor, né? Ela precisa ser usada com bastante cautela aí nos nossos serviços. Para conseguir deixar até um tempinho aqui. Obrigado pela atenção, pessoal.